Bom, arquitetura baseada em eventos e sistemas de alto desempenho. Bom, vou começar aí, né? Meu nome é João Pandolfi. Eu sou... Quem sou eu, né? Eu tenho uma carreira meio maluca. Sou técnico em eletromecânica, bacharel em sistema de informação, mestre em inteligência artificial. Trabalhei em algumas empresas como Olho Dono, Pecuária, Turbi, Cash Sharing, PicPay Pagamentos, Wildlife Studios Games. O iQuero eu fui CTO de uma empresa de medicina e hoje eu sou CTO na empresa de genética, aqui a primeira empresa de genética brasileira a trabalhar com o que a gente mexe. Bom, passando rapidinho, o que é arquitetura? Arquitetura remete a muitas coisas, né? Pode ser, por exemplo, um arquiteto que faz um prédio ou coisa do tipo. Na nossa área, a arquitetura pode ser, por exemplo, como os sistemas se comunicam, pode ser, por exemplo, você colocar diferentes microserviços, você estruturar as coisas de forma como um Legozinho ali, ou pode ser também como você organiza o código, o fluxo de comunicação entre sistemas, então é bem abrangente. Aqui eu vou falar mais na parte de arquitetura de comunicação entre sistemas mesmo, arquitetura de software, não no código de fato. Geralmente uma arquitetura convencional, ela é síncrona, né? Você tem... Síncrona, depende, mas nesse caso que eu vou abordar é quando você tem comunicações diretas entre microserviços e essas comunicações trabalham com payload. Então você tem um serviço A que envia o payload para o serviço B e esse próprio serviço B responde se deu certo, se não deu certo, aquela requisição, por exemplo. Vamos lá. Geralmente esse tipo de arquitetura, a limitação dela é o seu serviço mais lento. Então, por exemplo, você tem uma requisição, vou dar o exemplo aqui da Wildlife, né, onde eu trabalhei, foi uma empresa de games. Lá a gente trabalhava com ofertas dinâmicas. Então a gente tinha o player jogando e em dado momento, por exemplo, ele morria ou ele matava um outro player, ele ganhava, a gente executava, né, gerava essa requisição e poderia dar um desconto num item ou um bônus que ele ia ganhar no momento. Isso tudo passava, por exemplo, no nosso back-end e chegava lá em modelos de inteligência artificial. Esses modelos são mais pesados, porque Python, às vezes rede neural, e às vezes demoravam muito mais do que o próprio back-end, que respondia em milissegundos baixinho, enquanto o modelo respondia 10 vezes mais, por exemplo. Então, o nosso tempo de resposta era limitado ao sistema mais lento. Então, quando você tem arquiteturas que a sua resposta é completamente síncrona, o seu tempo de resposta vai ser o tempo de resposta do mais lerdo, né? E, por exemplo, esses sistemas, por eles serem mais caros e mais pesados, eles conseguem lidar com uma quantidade menor de requisição ao mesmo tempo do que, por exemplo, a estrutura na frente, que é um load balancer, um gateway, um back-end mais simples. Então você também limita a quantidade de pessoas que você pode responder baseado no seu sistema mais lento, no seu gargalo, tá? E, por exemplo, aqui também nesse caso você não teria uma política de retry, ou você teria que implementar uma política de retry no seu gateway, checando várias vezes o endpoint, enviando várias vezes o payload, ou isso pode estourar o seu tempo de request, ou o próprio client fazer 2 vezes a requisição. Então, essas são limitações que, quando você não quer perder aquele momento, ou não quer perder aquela request, você tem que implementar ou estruturas de controle, ou você implementa, por exemplo, eventos. Foi essa solução que nós chegamos. Geralmente é bem utilizada essa solução quando você vai trabalhar com problemas que envolvem machine learning, que envolvem ações de usuário. Até pagamentos usa bastante evento também, quando você tem política de retry. O que é um evento, né? Um evento é a RoadSec, e um evento também é uma carta. Uma carta, ela contém o quê? Ela contém o endereço, quem está enviando e o payload, certo? Não muito diferente, por exemplo, de um payload de um game, por exemplo. Que você tem o ID dessa carta, né? Você tem o tipo, a ação que é um tipo action, o subtype é def, por exemplo. Você tem o player que está emitindo aquela carta, então você tem um remetente. Você tem a carta, de fato, né, o conteúdo que vai dentro dessa carta, que é o seu payload, e daí vai. Isso varia de acordo com o seu contexto, você pode colocar o que você quiser aí. Ou, por exemplo, um outro embaixo, ficou pequenininho, mas é parecido, tá? E uma arquitetura que ela é baseada em eventos, ela vai basicamente se comunicar através desses eventos que estão sendo emitidos. Então eu vou dar um exemplo da nossa própria arquitetura anterior, agora trabalhando com eventos. Então a gente tinha um proxy reverso com load balancer para falar com o nosso back-end, por exemplo. Ali o nosso back-end era gateway, o nome, porque eles comunicavam com diferentes microserviços a depender do player ou fazer segmentação baseado em alguma estrutura específica.
Então, basicamente, a gente mudou. A gente, em vez do gateway falar direto com a aplicação, agora ele fala com o publisher, ou seja, ele tem um publisher, ele fala com o publisher, isso vai depender como for implementar. E ele fala com esse publisher, coloca num message query. Você pode usar o Kafka, pode usar um SQS da AWS, você pode usar o RabbitMQ, você pode usar vários tipos diferentes, cada um vai ter a sua característica. Por exemplo, um é streaming de dados, outro é dados para IoT, outro é mais genérico, é um query mais simples. Do outro lado, você vai ter o subscriber, que é o cara que vai ler dessa fila. E é uma coisa muito simples, em tese. Essa fila, você coloca uma mensagem como se fosse uma mesa, e você vai empilhando essas mensagens, do outro lado você vai ter pessoas retirando essas mensagens, essas cartas, né? E daí você não limita mais a chamada, o tanto de requests que você consegue enviar pela quantidade que você responde lá, porque você tem uma pilha no meio do caminho. E aqui um exemplo muito simples, você faz isso em Python com Kafka, por exemplo, você quer um publisher, trouxe, sei lá, em 30 linhas, você consegue escrever uma mensagem no Kafka, por exemplo, e, sei lá, para você ler, você gasta, não mais do que isso, para você criar uma thread ali em Python para ler os eventos e começar a trabalhar com os eventos. Então, em tese, rodo da direita e o da esquerda eu comunico um através do outro com mensagens. Então, uma coisa legal que isso traz é o seguinte: se eu tiver indisponibilidade do meu modelo por algum motivo, do cara do lado de lá, as mensagens continuam chegando e o meu cliente continua recebendo ok no envio. Então, as mensagens elas entram numa fila e vai acumulando até do outro lado a gente conseguir recuperar. Tá? Até então, não falei muito ainda, mas vocês vão entender a vantagem que isso traz. Aí a diferença também, esse carinha, o Event Lake, você consegue guardar esses eventos que estão sendo gerados e posteriormente estudar esses eventos por algum motivo. Então, toda vez que o player dá um tiro de um jeito, ele leva mais X de dano, ele anda para um lado, para o outro. Não sei, vai depender do que você quiser analisar e a quantidade de eventos que você tem. Então, a arquitetura ela muda e ela funciona da seguinte forma, onde você tem o client enviando a requisição para o gateway e vamos supor que ele, nesse caso, ele depende de uma resposta. Tá? E o game só poderia responder, só tem 1 segundo para receber aquela oferta, por exemplo. Então, ele tem esse espaço de fazer uma request ou N requests dentro de 1 segundo, que é o tempo que o player pode ficar esperando até receber uma oferta de um item novo ou de uma promoção. Então, ele faz a primeira request para o nosso gateway, o gateway faz a publicação no broker, essa mensagem fica lá no broker em espera, até um worker tirar ele, processar a IA e devolver a mensagem por um outro canal e isso cair lá no client. Só que como que isso acontece? A primeira request, ele adiciona lá no broker e ele recebe um status de um ID de mensagem. Fala, o seu ticket é o ticket 32. Parabéns, você entrou na fila. E depois de X tempo, a gente pode definir, depois eu mostro para vocês os números, mas geralmente a gente definiu de 100 em 100 milissegundos. Ele pergunta, tá pronto, tá pronto, tá pronto, que é o famoso buzzwait ali, que ele fica enviando várias requests para o back-end. Com isso a gente garante o quê? Que eu tenho menos consumo, eu tenho menos pessoas online pendurando, agarrando uma requisição e eu consigo trabalhar com mais pessoas ao mesmo tempo. Isso aqui é mais ou menos a ideia, né, onde você guarda a mensagem lá no cliente, porque eu posso escalar isso horizontalmente, posso guardar em memória ou usar um cache no meio do caminho para esses back-ends se comunicarem. Por exemplo, se eu tenho um pod só do back-end que recebe a primeira requisição, coloca no cliente essa mensagem, a mensagem de resposta vai ser sempre por esse worker que vai receber a mensagem, porque eu só tenho um canal enviando e um canal recebendo do lado de cada cliente. Só que se eu tenho mais de um, eu não sei para qual cliente eu respondo. Então, geralmente, a gente trabalha com ID de pod que enviou também, para quando essa mensagem chegar, cair no publisher correto. Se eu estiver viajando ou indo muito rápido, vocês, por favor, tá? Às vezes eu falo demais. Então, fica mais ou menos dessa forma. A primeira request chega, bate no load balancer, gateway, publisher e vai embora. Quando a resposta volta, na primeira request você recebe um status de processamento. Se eu perguntar de novo, essa mensagem não tiver chegado, o gateway vai responder, ainda não, ainda não. E o tempo, por exemplo, da primeira request é 170 milissegundos, diferente de antes que era 400. E agora, as próximas requests são 40 milissegundos, que eu faço uma consulta em cache muito baixinha. Então, eu consigo reduzir, eu consigo aumentar a quantidade de requests de pessoas que eu aceito a requisição ao mesmo tempo. Dentro de 1 segundo, por exemplo, eu responderia 10, agora eu respondo 100, um exemplo. E a resposta funciona dessa forma, onde eu tenho um modelo lá, que ele vai ter que responder para o meu cliente, você ganhou uma promoção de 20% aí de desconto nessa oferta, por exemplo.
no item X. Ele vai colocar num publisher separado, que vai cair numa segunda fila de mensageria, que isso vai devolver para o gateway, e o gateway vai saber responder para os nossos clientes. Então aqui eu tenho uma mensagem de action que está acontecendo, então o player morreu, e uma mensagem de reward, por exemplo, dizendo que ele ganhou um X de bônus de armadura, ou coisas do tipo. Bem rapidinho, acho que eu comi acho que nem metade do meu tempo. Os resultados que nós conseguimos lá, nós tínhamos 770 milhões de eventos por dia. Depois que a gente implementou a arquitetura em eventos, nós subimos para 8 bilhões e meio de evento por dia, custando só 5% a mais de infra. Embora a gente tenha muito mais pedaços de infraestrutura, agora eu tenho o Worker, eu tenho o Kafka rodando no meio do caminho, o custo é muito menor porque eu tenho muito mais, a gente otimiza muito mais o tempo de máquina, que são os tempos dos caras online. Saímos de 9 mil requests por segundo que a gente aguentava lá no nosso cluster para 90 mil requests por segundo. Tempo de resposta de 400 milissegundos médio para 180, mais ou menos na primeira request, e 40 nas próximas. Então, foi bem expressivo o resultado. Bom, é isso. Só dar uma estressadinha aqui mais, lembrando que essas mensagens elas vão para um lake. A ideia de enviar uma mensagem para o lake é que depois a gente pode fazer uma análise de dados em cima dela. Então eu consigo, como o evento ele é temporal, a gente consegue olhar depois a sequência de eventos, quais eventos aconteceram em qual momento, e de acordo com o payload desse evento, ou o player, como eu falei, né, cada vez que eu dou um hit kill, eu, sei lá, me escondo em algum lugar, ou eu gero um dano, não sei, vai depender do game, né? A gente trabalhou com 8 tipos de games diferentes, mas vai depender do seu game, um evento específico, então depende do cliente. Porque eu falei muito em game, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para onde a gente está trabalhando agora, que é na genética. A gente estuda variações de genes, né? E cada modificação de gene acaba se tornando Como é que eu falo sem abrir muito? Mas basicamente, cada variação do gene a gente define como um pequeno evento de modificação no DNA que seria. Porque você tem o gene de um jeito e você tem as variações dele. Então, para cada cara desse, a gente gera um conjunto de nós numa rede. Cada nozinho desse é considerado um evento. A gente processa esse batch de pares de genes modificados e define, por exemplo, um grau de proximidade em alguma coisa, ou, por exemplo, similaridade e ancestralidade e coisas do tipo. Mas a ideia é mostrar que esse tipo de arquitetura ele serve também em qualquer área que você vai trabalhar. Exemplo, pagamento. Vou dar um exemplinho aqui, bobo, vamos gastar nosso tempo. Vamos supor que esse cara aqui queira fazer um pagamento. E lá seja, de fato, a aplicação do pagamento. Esse carinha aqui que vai ao banco de verdade. E aqui na frente sou eu com o meu celularzinho que vou fazer um pagamento. No momento que eu falo, vou pagar R$100 pro fulaninho. Enviei a mensagem. Caiu o meu 4G na hora. Tava no carro, caiu a mensagem. Eu recebi aqui no meu cliente um timeout, certo? Essa mensagem foi enviada. Ela bateu lá, chegou no back-end, começou a ser processada. O front-end vai falar, deu timeout, sei lá, deixa eu tentar enviar de novo. Ele vai enviar a mensagem de novo. Esse payload vai chegar lá, envia mais R$100 para fulaninho. Óbvio, tem forma de você bloquear isso. Faz a hash do payload, vê se é o mesmo payload, vê se aquela transação é igual. Mas vamos supor que nesse caso, eu gerei uma mensagem. E eu faço uma hash dessa mensagem, checo que esse cara já existe, o meu evento está em processamento e eu exibo para a interface da pessoa, transacionando com o banco, por exemplo. E quando a transação lá embaixo é efetuada, ou seja, a mensagem passa pelo broker, cai em um desses caras aqui, por exemplo, vai ser o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil ou para o Santander. Eu coloco em mensagens de fila diferentes, cada fila vai ter o seu worker que vai retirar daquela fila e trabalhar. Então, sei lá, talvez fazer transação para o Santander é mais rápido que fazer transação para o Itaú. Sim, se a fila do Santander estiver maior naquele momento, tiver menos worker do lado de lá, vai modificar. E o cliente não fica aqui com a requisição pendurada. Ele faz uma requisição, aquilo foi para o back-end, ele fica fazendo pooling de tempo em tempo perguntando. Poderia usar essas tecnologias? Poderia ser um socket, poderia ser qualquer outra coisa aqui. Mas, aproveitando o exemplo, é essa a ideia. No final ele respondeu, beleza, o banco respondeu que a transação aconteceu com sucesso. Devolve uma mensagem, essa mensagem vai ser processada no back-end, que pode estar sobrecarregado também, porque ele está recebendo transação de todo mundo, resposta de banco. Então, como que eu garanto que eu não vou perder essa mensagem dizendo que a transação aconteceu? Em vez dessa requisição de K quebrar, por exemplo, porque o banco estava sobrecarregado. Isso cai na fila, e o banco só vai remover da fila se der tudo certo.
Ou, por exemplo, ele processou e deu algum erro. Ele devolve para a fila, o próximo worker vai pegar aquela mensagem de novo e vai tentar reprocessar. E você tem uma política de retry. Vai tentar reprocessar N vezes. Se ele der ruim N vezes, joga para uma terceira fila, que é a fila de erro. E dessa fila de erro vai ser processado por um segundo serviço ou o humano vai lá olhar. Então essa é a vantagem de você trabalhar com mensageria e eventos. Porque você tem, além da mensagem ser atômica, né? A mensagem que sai daqui, ela é a mesma em todo lugar. Você pode trabalhar com hash para garantir que ela é a mesma, também ela não foi fraudada. E você garante que ela está sendo entregue ou processada com sucesso ou não processada de acordo com cada etapa do processo. E você consegue assinar essa mensagem, dizendo que a cada etapa que ela passou, você coloca uma assinatura em cima dizendo que ela foi processada pelo worker X no momento X. E daí você consegue traquear no final da mensagem de onde que ela nasceu, para onde ela morreu, o tempo de processamento em cada lugar, só olhando para um único evento. Claro, o ideal é a cada vez que essa mensagem passar, ela gerar um evento novo ali, né, entre aspas. Mas o evento gerador é o mesmo no final das contas. Então você remonta a história desse cara. Então, tirando do contexto de jogo, assim, é porque eu achei mais legal trazer, porque mostra o bizarro dos valores que a gente conseguiu lá no final. Mas é isso. Agora acho que eu gastei um pouco mais do meu tempo, então... É isso, gente. Obrigado. Tá aí o meu contato. Adicionem no LinkedIn, se vocês quiserem. Tem uns códigozinhos lá no GitHub. Tem algumas gambiarras também. Tem código bom, código ruim. E meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato também. E não sei se pode, mas estamos contratando. Então é isso.